Você já se perguntou por que os homens mais poderosos do mundo parecem desaparecer completamente antes de revelarem seus maiores impérios, enquanto a maioria grita por atenção nas redes sociais todos os dias? Eu estava sentado na última fileira de uma sala escura, observando as sombras dançarem nas paredes de pedra, quando o silêncio absoluto tomou conta do ambiente e me fez perceber o erro terrível que eu cometia. Mas antes de eu continuar, você precisa entender como tudo começou. O som do malhete batendo na mesa ecoou na sessão de forma pesada, e o mestre da loja olhou diretamente nos meus olhos. Naquele instante, eu, como um mero aprendiz, compreendi que a verdadeira construção não acontece sob os holofotes. A fundação de qualquer templo inabalável exige uma escuridão tática, um afastamento total dos olhares profanos que apenas sugam a nossa energia vital. Eu não fazia ideia de que cada vez que eu postava um projeto inacabado na internet, eu estava entregando a argamassa do meu próprio castelo para pessoas que sequer queriam ver a minha obra pronta. Foi quando me explicaram que a exposição digital precoce funciona como um veneno lento. Ela libera uma dose de dopamina tão barata e rápida que o seu cérebro entende que o trabalho já foi concluído com sucesso. Aquilo mudou completamente minha visão sobre o sucesso e o fracasso. Os aplausos vazios que recebemos online por intenções e planos não executados destroem a motivação real de agir nos bastidores. A ordem sempre soube disso. É por essa razão que o desbastar da pedra bruta é um trabalho solitário, silencioso e oculto. Você não convida a multidão para ver a fundação de um arranha-céu. Você só abre as portas quando o edifício está tocando as nuvens. A verdade é que nós vivemos em uma era de exibicionismo doentio. Os tolos mendigam por migalhas de atenção diária, sacrificando a própria grandeza no altar da vaidade efêmera e das curtidas passageiras. Enquanto isso, os verdadeiros construtores optam por sumir. Eles escolhem desaparecer do radar por um ano inteiro, isolando-se estrategicamente para forjar algo que o tempo não será capaz de derrubar ou apagar facilmente. Esse é o segredo maçônico do isolamento tático. Quando você se afasta das redes sociais, você corta o cordão umbilical que te liga à mediocridade coletiva. Sem a pressão de parecer bem-sucedido para os outros, sua mente finalmente encontra o silêncio necessário para traçar a prancha de arquitetura da sua vida. É na penumbra, longe das distrações profanas, que os impérios mais robustos começam a ser erguidos debaixo da terra, criando raízes profundas antes de qualquer folha. O irmão que me instruía desenhou um símbolo no quadro. Ele me mostrou que a dopamina que você gasta rolando o feed é a mesma energia que você precisaria para levantar as colunas do seu futuro. É um sequestro biológico silencioso. A internet te dá a sensação de pertencimento e realização sem exigir que você tenha de fato superado qualquer desafio ou construído qualquer coisa real com as próprias mãos. E foi assim que eu entendi o mecanismo da sabotagem. Cada vez que anunciamos nossas metas prematuramente, o cérebro recebe a recompensa social imediata. O grande arquiteto não desenhou a mente humana para processar recompensas virtuais antes do esforço físico e mental. Quando você some e se recusa a compartilhar seus pequenos passos com o mundo externo, você acumula uma tensão interna tremenda. E essa tensão se transforma no combustível inesgotável para trabalhar na calada da noite. Eu vi com os meus próprios olhos pessoas brilhantes derreterem seus potenciais porque precisavam provar diariamente para estranhos que estavam progredindo. Eles se tornaram escravos do próprio reflexo na tela do celular. A verdadeira sabedoria exige o isolamento para amadurecer. Assim como a semente precisa ser enterrada na escuridão da terra para germinar, os seus projetos mais ambiciosos precisam do escuro para ganhar força. Aquilo ressoou na minha alma como um trovão. O ritual de iniciação aos grandes mistérios da vida sempre começa na privação dos sentidos e no isolamento. A privação do mundo digital por um ano é a iniciação moderna. Ao remover a opinião dos ignorantes do seu campo de visão, você limpa o terreno da sua mente. Você passa a escutar apenas a própria consciência e a agir de acordo com o plano original, sem sofrer influências das massas. A ilusão do movimento é o pior inimigo daquele que busca a excelência. Muitas pessoas acreditam que estar online, discutindo e postando, significa estar avançando na vida, mas estão apenas andando em círculos. Na loja, aprendemos que o compasso serve para medir as nossas ações e manter os nossos desejos dentro dos limites devidos em relação a toda a humanidade, especialmente para conosco mesmos. Quando você impõe a si mesmo a disciplina severa de desaparecer por 12 meses, você ativa o poder do compasso.
você delimita o seu espaço de trabalho de forma impenetrável. Os problemas e as fofocas alheias não conseguem cruzar a fronteira que você desenhou. O silêncio que antes parecia assustador e vazio, rapidamente se revela como uma forja incandescente, onde o calor da concentração extrema molda a sua mentalidade e forja a sua verdadeira riqueza e prosperidade futura. Os aplausos vazios custam muito caro. Eles te cobram a autenticidade e exigem que você adapte o seu comportamento para agradar pessoas que nunca fariam o mesmo sacrifício por você na vida real. Foi nesse instante que um membro mais experiente se aproximou de mim e sussurrou: aquele que fala muito sobre o que vai fazer, já gastou a energia que usaria para fazer. A precisão daquela afirmação me cortou como uma lâmina afiada. Ao longo da história, toda grande obra humana, desde as pirâmides até as invenções modernas, foi concebida no segredo absoluto. Os criadores se trancavam em seus ateliês e laboratórios, protegendo suas ideias das mentes profanas que tentariam ridicularizá-los. Quando você se recusa a mostrar a sua pedra bruta para a multidão, você evita que a ignorância deles arranhe a obra de arte que está prestes a nascer das suas mãos. Se afastar das redes sociais não é uma fuga, mas sim um ataque calculado. Você está retirando o seu exército do campo aberto para treiná-lo em uma fortaleza intransponível, escondida nas montanhas. A recompensa por suportar o silêncio é a clareza de visão. Você deixa de enxergar o mundo pelas lentes distorcidas da inveja alheia e passa a ver os fatos como eles realmente são. Eu me lembro de questionar o mestre sobre a solidão. Ele sorriu e me ensinou que o aprendiz confunde isolamento com abandono. O isolamento tático é uma escolha de poder, não uma condenação de fraqueza. É dentro da câmara de reflexões que o homem enfrenta os seus próprios demônios e descobre do que é feito. Sem as distrações de notificações piscando o dia inteiro, você é obrigado a encarar os seus medos e, a partir daí, destruí-los. Durante as primeiras semanas do sumiço, a abstinência química bate forte. O seu cérebro vai implorar por uma curtida, por um comentário, por qualquer sinal de que as pessoas ainda se lembram de que você existe. Você sentirá a vontade incontrolável de abrir os aplicativos só para checar as mensagens, como um viciado em busca da próxima dose de aprovação superficial que não leva a lugar algum. Mas é exatamente nesse vale de sombras que a mágica da transformação ocorre. Quando você resiste ao impulso e mantém a sua postura firme, a necessidade de aprovação externa começa a morrer de fome. O esquadro da disciplina alinha os seus impulsos. Você deixa de ser um pedinte emocional e assume a postura de um criador soberano. Cada minuto que você não perde rolando telas infinitas é redirecionado para a lapidação incansável das suas habilidades e dos seus projetos mais ambiciosos. As pessoas lá fora continuarão discutindo trivialidades e brigando por ideologias vazias. Elas vão gastar a vida inteira tentando provar pontos irrelevantes, enquanto os seus anos passam sem que nada de grandioso seja construído. E você, na sua oficina silenciosa, estará operando em uma frequência impossível de ser compreendida por aqueles que vivem na superfície. O seu trabalho ganhará uma densidade que o ruído nunca permitiria alcançar. Foi quando o verdadeiro peso do segredo se revelou para mim de forma inquestionável. Os profanos acreditam que o sucesso é um evento público e instantâneo, mas a fraternidade entende que a vitória é apenas a consequência lógica de milhares de horas de dedicação secreta. O suor derramado longe das câmeras constrói alicerces invisíveis. Quando o mundo finalmente notar a sua presença novamente, eles verão apenas o resultado brilhante, sem jamais compreender o rigoroso processo que o forjou na escuridão. Desaparecer por 12 meses exige uma audácia que poucos homens possuem hoje em dia. É preciso ter coragem para aceitar ser esquecido temporariamente pelas massas, em troca de ser lembrado para sempre pela história. O mundo te ensina que quem não é visto, não é lembrado, mas a sabedoria oculta ensina que quem é visto o tempo todo, rapidamente se torna uma figura desinteressante e banal. Aquela revelação mudou meu comportamento no dia seguinte. Apaguei os aplicativos, tranquei as minhas intenções no cofre da minha mente e joguei a chave fora. No começo, o silêncio era ensurdecedor. Parecia que o mundo continuava girando rápido demais, e eu estava ficando para trás. Mas logo eu compreendi a lição da pedra. A força não está na rapidez com que você gira, mas na firmeza com que você se mantém plantado no chão, enquanto tudo ao redor tenta te arrastar. Com o passar dos meses no anonimato, você percebe que 90% das coisas que consumiam a sua energia eram meras ilusões projetadas por algoritmos criados para escravizar o seu tempo livre.
O seu nível de foco atingirá patamares que você julgava impossíveis. A mente limpa age como um laser capaz de cortar qualquer obstáculo, enquanto a mente distraída é apenas uma lâmpada fraca. E o mestre me advertiu sobre o perigo de ceder antes do tempo. Voltar para as redes sociais antes de concluir a sua obra é como abrir o forno antes do pão estar assado. O projeto murcha e perde a consistência. A jornada do desbaste exige paciência e resiliência extremas. Cada golpe do malhete contra o cinzel é um passo a mais em direção à maestria. Se você parar para mostrar o andamento aos outros, a ferramenta esfria e o ritmo se perde irremediavelmente. A verdadeira autoridade não nasce da exposição constante, mas do mistério e da capacidade de entregar resultados concretos que ninguém estava esperando ou sequer sabia que estavam sendo criados em segredo. Quando você age sem plateia, os seus erros se tornam lições privadas em vez de humilhações públicas. Você tem a liberdade absoluta para tentar, falhar, ajustar e refazer sem o julgamento alheio. Naquele exato momento, o teto do templo pareceu se abrir e a luz da compreensão banhou meus pensamentos. O conhecimento sempre esteve guardado para aqueles dispostos a buscar nas profundezas, longe das ruas barulhentas. Ao abraçar o isolamento tático de um ano, você adquire uma vantagem injusta contra a concorrência. Enquanto seus adversários estão preocupados com ângulos de câmera e filtros para impressionar desconhecidos, você está construindo sistemas, acumulando capital e desenhando as estratégias que irão esmagá-los no campo de batalha. No 6º mês de ausência, uma transformação irreversível acontece na sua identidade. Você deixa de ser um consumidor frenético e assume o posto de produtor calculista. O jogo inteiro muda de configuração. As opiniões das pessoas que você antes tentava impressionar perdem totalmente o valor. Você finalmente entende que o único juiz que importa é o resultado implacável do seu próprio trabalho e dedicação silenciosa. O irmão sentou-se ao meu lado e me contou a história dos grandes mestres de obras da antiguidade. Eles não ficavam nas praças anunciando aos ventos como cortariam as pedras ou como ergueriam as abóbadas. Eles entravam nas tendas de planejamento e só saíam de lá com a geometria sagrada pronta para ser executada. O silêncio é a linguagem dos criadores de impérios. O ruído constante é apenas a sinfonia trágica daqueles que nunca alcançarão nada além de uma mediocridade altamente divulgada. Você começa a perceber que a privacidade é o maior luxo da era moderna. Proteger os seus movimentos da visão do público é a estratégia de guerra mais antiga e eficiente de todas. Nenhum general inteligente divulga as coordenadas de suas tropas para o inimigo. Nenhuma mente brilhante entrega os esboços da sua obra-prima antes de finalizar o último e mais importante traço de tinta. Essa é a essência do ensinamento oculto. Quando a dor da solidão bater, lembre-se de que cada dia longe do escrutínio alheio é um tijolo a mais na muralha que protegerá o seu futuro. As noites em claro, longe das festas e das curtidas, constroem uma armadura mental indestrutível. A verdadeira iniciação não acontece em cerimônias cheias de pompa, mas nas madrugadas em que você decide continuar trabalhando incansavelmente quando ninguém está te observando ou te encorajando a seguir em frente. Quando faltarem apenas alguns meses para terminar o seu ano sabático das ilusões digitais, o seu império já estará erguido. Suas habilidades estarão afiadas e seus planos totalmente convertidos em ação prática. A ansiedade que antes te dominava dará lugar a uma calma assustadora. É a serenidade de quem sabe exatamente o que construiu e não precisa mais que ninguém valide as suas próprias conquistas. Eu vi a luz do entendimento brilhar nos olhos de cada membro da sessão quando compreendi que o isolamento tático é o rito de passagem para o verdadeiro poder. O homem que retorna após um ano de silêncio rigoroso nunca é o mesmo que partiu. Ele volta como uma força da natureza, munido de realizações tangíveis. Os profanos tentarão entender o que aconteceu. Tentarão encontrar atalhos onde só houve disciplina e sacrifício, mas o segredo permanecerá seguro com aquele que soube sofrer e construir calado. O retorno nunca deve ser barulhento ou desesperado. Você não volta para pedir atenção, você volta para dominar o território com a autoridade de quem traz o ouro conquistado a duras penas. Aqueles que zombavam do seu sumiço serão os primeiros a perguntar como você conseguiu atingir aquele nível de sucesso de forma tão rápida e implacável. Eles sempre ignoram o ano de trevas. O mestre bateu o malhete mais uma vez, encerrando os trabalhos daquela noite memorável. A lição estava gravada na minha alma de forma definitiva. A massa continuará consumindo a dopamina barata e alimentando a engrenagem do próprio fracasso,
postando cada passo em falso na esperança de um milagre. Mas aquele que guarda o segredo do isolamento entende que o verdadeiro triunfo é silencioso, metódico e brutal. Você entra no escuro como um aprendiz inseguro e emerge dezenas de meses, depois como o arquiteto do seu destino. Não tenha medo de decepcionar as expectativas alheias agora. O desconforto momentâneo de ser ignorado hoje é o preço barato a ser pago pelo respeito inquestionável que você conquistará no futuro próximo. Cada segundo que você passa em silêncio fortalece as fundações da sua obra. A virtude não grita, ela apenas existe e se sustenta pela própria gravidade, esmagando a superficialidade do mundo ao redor. E é neste ponto crucial que a maioria desiste e entrega os pontos. A pressão de existir socialmente os empurra de volta para a fogueira das vaidades. Mas você tem agora a máxima da resistência nas suas mãos. Você sabe que a semente do seu sucesso exige escuridão. Ao negar o aplauso rápido, você rejeita o troféu de plástico para forjar a própria coroa em ouro maciço. As portas do templo do seu sucesso só se abrem para o homem que domina o silêncio absoluto. O tempo está passando impiedosamente enquanto você lê mensagens inúteis. Os meses que poderiam estar sendo usados para erguer o seu império silencioso estão evaporando no ralo das redes sociais todos os dias. O custo da inércia é devastador. Adiar o início do seu isolamento significa adiar a sua liberdade, prolongando a sua escravidão mental e financeira por mais uma década de arrependimentos amargos e frustrações. Eu lembro da advertência final que me foi dada antes de eu começar meu retiro. A oportunidade de mudar a direção da sua vida não fica esperando você se sentir pronto ou motivado. A verdadeira mudança acontece no meio do desconforto, rasgando o véu da ilusão e assumindo o controle das suas horas. Se você não agir com urgência agora e cortar as amarras que te prendem ao julgamento alheio, você continuará construindo castelos de areia que a maré da mediocridade apagará na primeira oportunidade. O poder oculto sempre pertencerá àqueles que operam nas sombras e entregam resultados na luz. Você agora conhece o caminho exato para transformar o silêncio na arma mais letal do seu arsenal. Chegou a hora de decidir se você vai continuar sendo um mero espectador da própria vida ou se vai assumir o cinzel e começar a desbastar a sua pedra bruta na escuridão. A gente está construindo algo diferente aqui. Esse não é um espaço para quem busca entretenimento barato, mas para quem está disposto a aplicar o conhecimento oculto na prática e mudar o curso do próprio destino. Se você entendeu a mensagem e está pronto para iniciar o seu período de isolamento tático, se inscreve, ativa o sino e faz parte dessa conversa. Você não vai encontrar isso em outro lugar. A porta do templo está aberta, mas só cruza o umbral quem domina o poder do silêncio.